ontem nós conversamos um pouquinho sobre o quanto as nossas experiências, principalmente durante a infância, moldam a pessoa que nós somos hoje. Moldam as nossas dificuldades também, as nossas escolhas. O quanto os nossos traumas estão ali guardadinhos dentro de uma gaveta e vão acabar de forma inconsciente direcionando as nossas escolhas e as nossas formas de agir. E hoje eu quero compartilhar com você um pedacinho da minha história para que você possa começar a perceber, né, assim como eu percebi que algumas escolhas que você já fez ou que você faz até hoje, ou algumas situações que você vive, às vezes um processo de uma doença emocional, como uma depressão ou uma ansiedade, ou até mesmo um processo de uma doença física. Tudo isso está relacionado com os nossos padrões de pensamentos e de sentimentos e com aquilo que a gente viveu quando era mais jovem. Eu sou a filha mais velha de um casal que na época tinha 18 anos. E esse processo ele começa então para mim quando eu tô no útero da minha mãe, obviamente. Ontem eu falei para você que tudo que a sua mãe pensou, sentiu, comeu e viveu tá marcado em você. Então, com certeza, ficou marcado dentro de mim, de alguma forma, o medo dos meus pais, mas principalmente da minha mãe. De, naquela época, ser uma jovem, grávida, e a minha mãe escolheu casar com o meu pai, mas os dois eram muito jovens. Isso fez com que o casamento não desse tão certo assim. Os meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos. E quando eles se separaram, o que eu senti, a forma como eu interpretei a separação foi de abandono. Então eu interpretei a situação como se meu pai tivesse me abandonado. Mas no fundo, meu pai e minha mãe, eles se separaram e isso acontece com muitas pessoas. Mas a minha criança não entendia isso. Então eu cresci sentindo muita falta do meu pai e da minha mãe, porque naquele momento ela estava depressiva e a minha interpretação de novo foi que eu tinha sido abandonada. E olha só como isso é muito interessante. Como eu era a filha mais velha e como os meus pais se separaram e minha mãe entrou numa depressão profunda, né? Eu precisei crescer. Eu precisei amadurecer mais rápido, porque eu, naquele momento, eu assumi, entre aspas, algumas responsabilidades da casa e com o meu irmão mais novo. Isso fez com que eu não tivesse tempo de elaborar e de sofrer esse luto do relacionamento dos meus pais, porque sempre que alguma coisa acaba na nossa vida, termina, a gente precisa viver o luto. O luto não é negativo, hoje eu sei, mas obviamente que naquela época eu não sabia. Eu preciso crescer muito rápido. E quando eu preciso crescer, aos 18 anos, eu já vou morar junto com quem hoje é meu marido. E hoje eu consigo perceber que aquele movimento de ir morar muito cedo com ele foi um movimento de procurar a segurança, o amor, o carinho do pai que eu não tive. Hoje eu tenho clareza nisso. Naquele momento eu não tinha. E hoje eu percebo isso também, né, no consultório, enfim, o quanto nós, principalmente mulheres e até homens, a gente faz esse movimento de escolher um parceiro projetando o que faltou nos nossos pais. E o pior de tudo é que isso não funciona, não dá certo. Vai trazer um peso gigante para o relacionamento e vai trazer consequências bem importantes para a família. E assim também foi com a minha primeira filha. Eu tive a minha primeira filha, a Emily, aos 20 anos de idade. Eu escolhi ter ela com essa idade. Eu achava que faltava alguma coisa e eu achava que a minha filha ia suprir isso que faltava dentro de mim. Então eu tive a Emily e eu era muito imatura, eu era muito insegura, eu ainda estava projetando no meu marido a função do meu pai, que não é essa a função dele. E durante esse processo de altos e baixos no relacionamento, quando a Emily tinha 5 anos de idade, eu percebi que tinha alguma coisa de errado com a minha filha. Um dia ela ficou doente, porque ela queria uma boneca que era muito cara, e eu me esforcei junto com meu marido, a gente comprou, e quando ela recebeu, ela não esboçou nenhum semblante de alegria, de gratidão. Então eu falei, tem alguma coisa errada, porque uma criança de 5 anos que quer muito uma boneca, quando ela ganha, ela deveria ficar feliz. Bem, então eu falei, ok, ela é uma criança de 5 anos, se tem alguma coisa de errado, não é com ela, é comigo. O que tá acontecendo? E eu percebi que eu era muito exigente, assim como tinham sido comigo. Que eu era muito perfeccionista, que eu queria que a minha filha fosse uma mini adulta e que ela fosse perfeita. Uma autocobrança gigantesca.
Eu sempre dizia pra mim mesma, eu não vou ser igual a minha mãe, que foi muito rígida ou em alguns momentos muito permissiva comigo, e eu não vou ser igual a minha avó, que também ajudou a me criar e ela era muito rígida e sempre me cobrava muito. Só que a gente não consegue fazer aquilo que a gente não aprendeu. Então, todos nós vamos reproduzir os modelos que nós tivemos ou vamos reproduzir o modelo oposto, que é o que tem acontecido com a nossa geração. Muitos de nós que tiveram uma criação muito rígida, hoje soltaram completamente, né? Entraram no movimento de permissividade e isso também não faz bem para os nossos filhos. Eles precisam do limite, da segurança, da proteção na medida certa. E eu, naquele momento, estava pendendo para a rigidez demais. E isso estava acabando, destruindo o emocional da minha filha. Então, eu precisei me conhecer e me trabalhar. Filhos são reflexos daquilo que os pais trazem consigo mesmos. A gente não consegue deixar os nossos filhos a par dos nossos dores e dos nossos sofrimentos. É impossível. Durante a gestação da Emily, eu tive um processo de depressão durante o parto, seguido de uma depressão pós-parto não diagnosticada. E durante esse processo, então, tudo que eu vivi durante a gestação, que eu já estava depressiva, acabou indo para minha filha. Tudo que eu vivi no pós também foi passado para ela, porque eles sentem, eles percebem e depois de mais ou menos um ano, fui diagnosticada com transtorno bipolar e com certeza foram os piores anos da minha vida. Então você imagina uma criança, né, ser criada por uma mãe depressiva e depois com transtorno bipolar, que tinha as crises irrompantes de raiva terríveis e que se autocobrava. Eu só cobrava demais a minha filha porque eu me autocobrava demais. Por isso que é impossível eu ser uma pessoa comigo e uma pessoa com os meus filhos. Eu vou ser exatamente a mesma pessoa. E esse é um preço alto demais para os nossos filhos, muitas vezes. A questão é, cada um de nós está fazendo o melhor que pode, o melhor que dá conta. Só que a única forma de dar uma vida melhor para os nossos filhos é dar a eles pais emocionalmente saudáveis. E para que a gente seja emocionalmente saudável, a gente tem que olhar para trás e curar aquilo que ainda dói. Esse é o único caminho. E talvez, né, você esteja dizendo para você mesma, não, mas eu não passo nada para os meus filhos não sentem nada, os meus filhos nunca sentiram nada. Eu preciso, infelizmente, tirar essa máscara e dizer para você, não é possível. É impossível você estar sofrendo, você estar com dores dentro de você ter tido uma vida muito dolorosa e difícil e não passar isso para os seus filhos. Eles recebem. Eles já receberam no DNA deles. Tudo que a gente vive, sente, tudo que acontece é passado para os nossos filhos através do DNA. E eu tô contando isso para você, não é para você se culpar. É só para você poder tomar consciência e a partir desse momento de consciência falar, ok, eu vou ter que olhar para mim e eu vou ter que transformar em mim aquilo que eu não quero passar de herança para os meus filhos. Porque a única forma de eu curar os meus filhos é me curando. Dessa forma, eu mostro um caminho de transformação e de cura para eles. E eu dou o exemplo de como eles podem ser diferentes. Eu lembro que no meu processo de autoconhecimento e de cura, eu só consegui ter força para fazer esses movimentos por conta da minha filha mais velha. Se fosse por mim, eu não tinha realizado. E muitas vezes, então, a gente precisa buscar essa força nos nossos filhos, ou se eu ainda não tenho filhos, buscar essa força nas pessoas que eu amo para poder caminhar. E uma das coisas mais gratificantes que eu recebi através da minha história, através do meu autoconhecimento em relação a todo esse processo que eu tenho vivido já há alguns anos, não é só de olhar para os meus filhos e ver que eles são mais saudáveis, que eles são mais conscientes, que a vida deles é melhor do que a minha em vários aspectos, mas principalmente no aspecto emocional, que isso é o que vai ficar para a vida. Eu também consigo levar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. Aquele peso, aquela dor insuportável ela passou. Os problemas eles chegam, eu consigo olhar para eles com tranquilidade, com leveza, com paz, e eu consigo resolvê-los ou deixar que eles vão. Então, uma das coisas mais gratificantes
com certeza é esse momento de leveza em relação à vida, leveza em relação à minha família, ao meu casamento, ao meu trabalho, à maternidade. Esse é um sentimento de bem-estar que ninguém tira da gente. Ter consciência do que eu tô fazendo e de como eu tô agindo, e se eu tô repetindo algum padrão, e se eu estiver, de saber como fazer para sair desse padrão, para sair dessa dor, são ferramentas do autoconhecimento que a gente leva para a vida e que a gente ensina para os nossos filhos e que transforma a vida de toda a família muito mais leve, muito mais saudável e feliz.